que e Sessão Kids. Quarta, saúde é o tema. Quinta, às 10h30 acompanhe o Amplitude 88 e ao meio-dia o Codinome Resistência. E sexta, a partir de meio-dia tem Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Rádio Paulo Freire apresenta Nossa Pauta. Boa tarde, eu sou Amanda Mendes, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Humberto Cassimiro, também estudante de jornalismo da UFPE. Hoje, dia 18 de outubro, começamos a primeira temporada do Nossa Pauta, que vai ao ar ao vivo toda sexta-feira, de meio-dia a 13h, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. E o Nossa Pauta não tem esse nome à toa. A ideia é trazer informações e discussões que não tem muito espaço por aí. Por isso, a gente começa convidando você a contribuir com o Nossa Pauta nos próximos programas. Envie pra gente notícias e sugestões pelo e-mail programa-nossapauta@gmail.com. Além de reportagens e notícias, o Nossa Pauta vai trazer para você, toda sexta, comentários de nossos colunistas e uma entrevista especial. E nesse programa de estreia, vamos entrevistar Sidney Silva, coordenador do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA, localizado no COC. Ele também integra o coletivo COC Vive. Daqui a pouco, a gente conversa com Sidney sobre um problema que se agravou ainda mais no atual momento social e político do Brasil. O tema da nossa entrevista é a violência contra os jovens, especialmente os jovens negros que vivem nas periferias das grandes cidades. Sidney conhece bem essa realidade a partir do convívio com os jovens do COC. Você também vai conhecer a batalha de Joelma Lima para criar um centro comunitário no Ibura. Joelma é a mãe de Mário Andrade, adolescente de 14 anos que foi assassinado por um policial militar em 2016. William Araújo e Vanessa Moura foram conversar com ela. Você escuta já já. O Nossa Pauta também vai contar com 4 colunistas que vão tratar de temas que foram destaques na mídia, nas redes sociais e na agenda política e social da semana. E esta semana termina com a transferência de cargo do reitor da UFPE. O professor Anísio Brasileiro, que comandou a universidade nos últimos 8 anos, entrega o cargo ao professor Alfredo Gomes, que é vinculado ao Centro de Educação. A posse do novo reitor ocorreu hoje pela manhã no Centro Regional de Ciências Nucleares. Nós, da Rádio Paulo Freire, agradecemos o apoio da gestão Anísio Brasileiro à nossa rádio escola e desejamos muito sucesso à nova gestão. E vamos para a primeira coluna dessa semana com Ivo Dantas, doutorando do programa de pós-graduação em comunicação da UFPE. A coluna Fato em Cheque vai tratar do burburinho nas redes sociais em torno das chamadas fake news. Hoje, Ivo Dantas comenta as fake news relacionadas ao derramamento de petróleo no litoral nordestino e também sobre o cacique Raoni. Acompanhe. Fato em Cheque, com Ivo Dantas. Primeiramente, boa tarde aos ouvintes da Rádio Paulo Freire. Vamos falar um pouquinho sobre as fake news que tiveram destaque ao longo dessa semana, que foi uma semana bastante movimentada, principalmente por causa do derramamento do petróleo na costa do Nordeste. Algumas das agências de checagem, como a agência Lupa, a agência Os Fatos, o Projeto Comprova, o Fato Fake do Grupo Globo, já checaram diversas informações que se tornaram virais nas redes ao longo da última semana, principalmente porque é um acontecimento que chamou muita atenção. Então é normal que acontecimentos dessa magnitude tendem a estimular a difusão de boatos, tendem a estimular a indústria das fake news. Então, por exemplo, uma das notícias mais compartilhadas da semana relativa a esse derramamento de petróleo na costa nordestina foi um vídeo que circulou no WhatsApp falando que existiriam imagens
de que um petroleiro venezuelano estaria derramando petróleo na costa brasileira para prejudicar o governo federal. E esse vídeo já foi checado por todas essas fontes que eu informei, e na verdade se trata de um vídeo de um navio português que estava fazendo um processo de dragagem em um porto, e não se trata de sequer de petróleo e sequer de ser derramamento aqui na costa brasileira. Se torna de um vídeo que foi gravado há 5 meses na praia de Matosinhos, em Portugal. Então é importante quem receber esse vídeo por aí não está passando pela frente, porque não existem imagens que comprovem a origem desse petróleo que tem poluído a costa nordestina. O que se sabe, e a Agência Aos Fatos fez, para quem tiver interesse, um gráfico bem interessante, juntando algumas das informações que já foram confirmadas, como a extensão do petróleo, que já é o maior derramamento na costa brasileira nos últimos 30 anos. Temos mais de 150 áreas atingidas. Existem indícios de que esse petróleo ele tem origem venezuelana, isso segundo o governo, em uma análise da Universidade Federal da Bahia, apesar de não se saber ao certo qual a causa do vazamento, certo? E esse processo tem realmente afetado de forma ativa a vida marinha, assim como a pesca, onde mais de 5 estados já tiveram interrupção da atividade nas áreas atingidas, certo? E ao mesmo tempo a gente teve também essa semana uma circulação muito alta de informações acerca do cacique Raoni, por causa da fala que o presidente Bolsonaro havia feito na ONU, onde teria citado, né, o nome do cacique como uma liderança que não representaria os índios brasileiros, e isso estimulou também a circulação de informações falsas acerca do cacique, principalmente ligado a isso o fato de que nós tivemos o Nobel da Paz, que foi escolhido nos últimos dias, e também ele era um dos possíveis vencedores, né? E isso fez com que essas informações acerca do cacique viralizassem de uma forma geral. E também a boa parte delas não eram verdadeiras. Quem quiser conferir uma coletânea das principais notícias falsas que circularam acerca desse assunto, também pode acessar o site da agência Lupa, que eles fizeram inclusive um podcast muito interessante, falando um pouco sobre como funcionou essa divulgação das fake news acerca do cacique e aquelas informações que viralizaram que não eram verdadeiras. Então é isso, pessoal, até o próximo semana. E falando das manchas de óleo nas praias nordestinas, a UFPE está colaborando numa pesquisa sobre o assunto. A mancha de óleo alcançou proporções não previstas e, inclusive, já atingiu a foz do Rio São Francisco há pouco mais de uma semana. Por isso, a UFPE está colaborando com as investigações sobre a origem e a dispersão do óleo. O professor Marcos Silva, do Departamento de Oceanografia, integra o grupo de pesquisadores que trabalham nessa investigação, juntamente com órgãos de controle ambiental e a Capitania dos Portos. E vamos continuar a falar sobre meio ambiente. Você lembra da temporada do programa Ecoideia, aqui na nossa Rádio Paulo Freire? Então, o Ecoideia volta ao ar, mas agora como um quadro quinzenal em nossa pauta. O Ecoideia é apresentado por Felipe Silva e Larissa Soares, alunos de Rádio, TV e Internet da UFPE. Hoje, eles falam sobre aquecimento global e o que causa esse fenômeno. Confira. Começa agora Ecoideia. Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas caso esteja muito quente por aí, o calor incomodando, fica ligado no programa de hoje que a gente vai te dar boas dicas para melhorar isso. Aqui quem fala é Felipe. E aqui é Larissa, nós somos estudantes de Rádio e TV da UFPE e hoje viemos conversar com vocês, nesta edição do Ecoideia, sobre o aquecimento global e suas consequências para o mundo. Não é novidade que nas últimas décadas o aumento de calor, especialmente em áreas litorâneas do país, vem sendo sentido por muita gente, seja em diálogos corriqueiros
ou simplesmente no aumento de temperatura do nosso corpo. O assunto calor sempre aparece. Bem como a questão da poluição, o descaso com a cidade, o país e o planeta. Mas você sabe quem muitas vezes é o responsável por tudo isso? Nós mesmos. Quando você está no transporte coletivo, por exemplo, acaba o seu lanchinho e joga as embalagens e o resto pela janela. Isso traz uma consequência muito séria para a sociedade em geral. Outra questão a ser debatida é a relação de gases poluentes jogados no ar todos os dias. Por exemplo, ozônio, dióxido de carbono, metano, eles estão presentes na emissão de gases poluentes, principalmente os derivados de combustíveis fósseis, como gasolina e o diesel. Essa emissão, infelizmente, ainda é uma atividade muito comum e tudo isso acaba acarretando em algo muito perigoso para nós. A intensificação do efeito estufa, responsável pela manutenção do calor na superfície terrestre e que aumenta diretamente o aquecimento global do planeta, o que para alguns pode parecer uma grande mentira, é algo muito sério e que precisa ser discutido urgentemente. Estudos do Observatório do Clima em São Paulo mostrou que a emissão desses gases de efeito estufa no Brasil aumentou 9% entre 2015 e 2016. O crescimento é o maior desde 2004 e deixa o país na 7ª colocação no ranking dos maiores poluidores do planeta, abaixo apenas da China, Estados Unidos e União Europeia. O resultado indica ainda que o Brasil pode não atingir a meta de redução de emissão de gases poluidores até 2020, segundo um dos coordenadores da pesquisa, o que é bem preocupante, especialmente agora que presenciamos tantas políticas de preservação ambiental e o assunto começando a ganhar uma importância bastante relevante no mundo todo. Outro fato que contribui para o aumento da temperatura do planeta é o desmatamento das florestas, que inclusive vem sendo algo bem discutido e vivido nesses últimos meses no Brasil. A falta de políticas públicas que combatem de fato essa ação humana ou a tentativa frustrada do governo brasileiro de jogar toda a culpa dessas grandes queimadas da Amazônia no clima quente e seco mostram para nós que interesses comerciais muitas vezes são levados mais a sério que a preservação do próprio ambiente. As florestas teriam a função de amenizar as temperaturas através do controle da umidade. Anteriormente, acreditava-se que elas também teriam a função de absorver o dióxido de carbono e emitir oxigênio para a atmosfera. No entanto, o oxigênio produzido é utilizado pela própria vegetação, que também emite dióxido de carbono na decomposição de suas matérias orgânicas. As algas e fitoplânctons presentes nos oceanos são quem, de fato, contribuem para a diminuição de dióxido de carbono e a emissão de oxigênio na atmosfera. Por esse motivo, a poluição dos mares e oceanos pode ser, assim, apontada como uma causa do aquecimento global. É necessária a preservação geral de todo o planeta urgentemente. E quando falamos das consequências que trazem todo esse descuido, vale destacar principalmente o aumento de calor nos últimos anos. Ou você acha que é apenas um fenômeno natural, sem relação com as interferências humanas? Muito pelo contrário, o aumento da insolação e radiação solar, em virtude do alargamento do buraco da camada de ozônio, é uma dessas consequências. O aumento das temperaturas dos oceanos e derretimento das calotas polares e eventuais inundações de áreas costeiras e cidades litorâneas, como é o nosso caso, em função da elevação do nível dos oceanos também, bem como a intensificação de catástrofes climáticas, tais como furacões e tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. Mas como combater tudo isso? O que a gente pode fazer para contribuir com a expectativa de vida no planeta Terra? Para combater esse aquecimento global, uma grande atitude seria a escolha de fontes renováveis e não poluentes de energia, diminuindo ou até abandonando a utilização de combustíveis fósseis, tais como o gás natural, o carvão mineral e principalmente o petróleo. Por parte das indústrias, a diminuição das emissões de poluentes na atmosfera também é uma ação necessária. Outra forma de combater é com a diminuição da produção de lixo e a emissão de gás metano, muito comum em áreas de aterro sanitário, e estimulando a reciclagem. Procure estimular os pontos comerciais com que você consome e compra a essas medidas, como o uso de sacolas reutilizáveis, canudos de aço ou papel degradável, a separação correta do lixo, etc. São medidas que podem ser tomadas, inclusive por nós mesmos, dentro de nossas casas. E essa foi mais uma edição do Ecoideia. Hoje discutimos aquecimento global e suas consequências para o mundo. Em breve, nós voltaremos conversando mais sobre ecologia aqui no Nossa Pauta. Obrigada, tchau. Obrigado, até a próxima. Tchau.
E agora você vai conhecer a nossa segunda coluna, com a jornalista, escritora e professora da UFPE, Fabiana Moraes. A ideia da coluna Contra Discurso é ajudar você a entender melhor a cobertura jornalística. Vamos deixar a Fabiana Moraes explicar isso melhor. Contra Discurso, com Fabiana Moraes. A contradiscurso, ela vem para fazer um pouco esse exercício de uma crítica da mídia, que nunca foi tão necessária e tão urgente. Eu escrevi no site da revista Piauí um texto chamado A Imprensa Precisa Fazer Autocrítica. E acho que pensar a coluna a partir dessa questão, e claro, por conta disso também, esse ser nosso primeiro tema, primeira conversa, primeira análise, a partir daí eu acho que casa bem. Queria comentar um pouquinho sobre isso. Também dizer que aqui na coluna, eu semanalmente vai ter uma sessão que eu vou chamar de Rivo News, né? Também tem a ver com essa coluna que eu citei, publicada no ano passado, na qual, eu falo sobre essa questão do jornalismo não ser Rivotril. O jornalismo não nasceu para deixar ninguém calmo. Ele nasce para cutucar, nasce para alarmar, nasce para informar, nasce para repensar. É para isso que ele serve, né? Se a gente quiser um tranquilizante, a gente vai na farmácia ou num matagal e pega ali um pouco de cidreira. E também quero trazer sempre uma pessoa, um convidado, uma convidada, seja da área do jornalismo ou não, acadêmica ou não, para falar um pouco sobre a temática da semana também, né? Eu acho que o plural só nos ajuda, e aí toda semana a gente vai ter um pouco desse desenho na coluna. Então, ainda hoje, o nosso convidado Sidney Silva vai falar sobre o extermínio de jovens negros na periferia. Um dos exemplos de jovens negros assassinados aqui no Recife é o jovem Mário Andrade de Lima. Agora, o adolescente será homenageado com um centro comunitário que leva o nome de Mário. O centro é uma iniciativa de Joelma Lima, a mãe de Mário Andrade. Acompanhe agora a reportagem na voz de William Araújo. Então, a gente vai voltar porque a gente teve um pequeno problema, mas então, toda a violência das periferias está também associada à grande desigualdade social em nosso país. E é esse o tema da coluna de estreia da jornalista e professora de Sociologia da UFPE, Maria Eduarda Rocha. A coluna Trocando em Miúdos, como o nome sugere, vai ajudar a gente a entender melhor o que está por trás dos problemas políticos e sociais que estamos vivendo. Trocando em Miúdos, com Maria Eduarda Rocha. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. É com grande alegria que eu começo hoje a minha participação nessa rádio, que leva o nome do maior cientista que o Brasil já teve e que lutava por uma sociedade mais justa. Eu queria começar exatamente falando do problema mais antigo do Brasil, a desigualdade social. O IBGE acaba de divulgar uma pesquisa que mostra que a desigualdade bateu recorde em 2018 no nosso país. Os dados, que já eram ruins, ficaram piores. Para que vocês tenham uma ideia, no Brasil, os 10% mais ricos ficam com mais de 43% de todos os rendimentos. E aí entram salários, pensões, aposentadorias, aluguéis. Já os 10% mais pobres ficam com apenas 0,8% dos rendimentos. É menos de 1%. É um verdadeiro abismo que separa ricos e pobres. Em todos os países existe desigualdade, mas no Brasil, a distância entre os de cima e os de baixo é enorme. Aqui, é como se as 210 mil pessoas mais ricas ganhassem quase 34 vezes mais do que a metade mais pobre da população brasileira, cerca de 105 milhões de pessoas. Dá para imaginar? E isso tudo é apenas uma pequena amostra do que pode vir por aí, com esse projeto político que está sendo implantado e que já aprovou a reforma trabalhista e que deverá aprovar a reforma da Previdência também. Claro que a desigualdade social tem causas muito antigas e estruturais no nosso país, mas o que estamos aprendendo na pele é que o que é ruim sempre pode piorar, se não houver políticas públicas eficientes de combate à desigualdade. Não por acaso, essa piora coincide com a queda no número de domicílios atendidos pelo Bolsa Família.
E agora o governo anuncia o 13º do programa para este ano? Mas de que adianta dar com a mão e tirar com a outra? De um lado, tira o pão e de outro, joga migalhas? É preciso estar atento, porque esse tipo de agrado vem, na verdade, disfarçar a perda de direitos. Até a próxima. Então, a gente teve um pequeno problema técnico com a reportagem, então a gente vai exibir ela na semana que vem. Mas, voltando ao assunto, diante desse quadro social tão difícil, muita gente ainda continua a resistir. Por isso, a Frente Parlamentar Antirracista com Participação Popular faz uma reunião de articulação no próximo sábado, dia 26. A Frente Antirracista atua nacionalmente para fortalecer a luta em defesa das mulheres, da população negra e periférica, além dos povos indígenas e da comunidade LGBT. A reunião de articulação acontece na Avenida Dantas Barreto, número 324, nono andar. O Nossa Pauta vai agora fazer um breve intervalo. Voltamos já com uma conversa com o nosso convidado, Sidney Silva, coordenador do NEINFA e também integrante do coletivo Coque Vive. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos aqui no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Agora são 12 horas e 23 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a criação da Rádio Universidade por Paulo Freire em 1962. Mais tarde, ela se chama Rádio Universitária M. Hoje, Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Universidade, ou Rádio Paulo Freire, foi criada ali em 1962, nos tempos em que Paulo Freire era professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, na época chamada de Universidade do Recife, e ela começou funcionando de maneira experimental em 62, e em 63 ela vai ao ar definitivamente com a grade de programação pronta, com vários colaboradores dos movimentos sociais, estudantes, professores, jornalistas. A rádio gerou um burburinho muito grande na época, porque o Paulo Freire vai convidar, inclusive, uma pessoa muito competente para liderar o processo, o professor José Laurênio, que era escritor e que também era radialista, tinha experiência na BBC de Londres. E ele vai montar uma programação e dentro dessa programação ele vai contemplar alguns movimentos que, na época, despertavam a desconfiança da direita, dos setores mais conservadores da sociedade. Por exemplo, o movimento de cultura popular, ou os próprios estudantes da universidade do movimento estudantil do DCE, na época. E no final de 63, a rádio vai passar por vai se envolver numa contenda pública, envolvendo intelectuais, jornalistas, conservadores, e quando vem um golpe, em 64, toda aquela equipe ela vai ser expurgada, vai passar por processo de perseguição e vai ser colocada para fora. Eles vão montar, a rádio continua funcionando, mas com outro perfil. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com Nossa Pauta. Neste bloco, a gente discute a violência contra jovens negros nas periferias do Brasil. Em 2017, 75% das vítimas foram negros. Isso do total de homicídios que houveram no Brasil. E todos os dias, cerca de 73 jovens negros são mortos no Brasil. Anualmente, esse número é de 23.100 homicídios. E a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Esses são dados do relatório final da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens negros. A realidade é que essa parcela da população sempre se torna alvo da violência e os números crescentes de mortes mostram que há, de fato, um extermínio da juventude negra. Por isso mesmo, vamos conversar com o coordenador do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA, e também integrante do coletivo Coque Vive, Sidney Silva. Seja bem-vindo, Sidney. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Paulo Freire, principalmente na abertura do novo programa, a Nossa Pauta. Fico feliz mesmo pelo programa, porque a gente tem condições de criar por meio dessas mídias menores, no sentido de potentes, resistentes, no sentido bem molecular,
repensar alguns temas que é tão debatido na sociedade, mas por um viés ainda muito normatizador, muito objetivador. E fico feliz, portanto, pelo programa da gente pensar contra discursos, como foi pontuado há pouco aqui. De fato, a ideia desse tipo de mídia, desse tipo de programa, é que a gente, de fato, possa pensar temáticas que nos possibilite repensar o nosso próprio tempo, repensar a nossa atualidade, e assim a gente criar brechas e horizontes de resistência. Então, fico feliz por estar aqui, podendo participar desse movimento, que procura criar, de fato, essas aberturas aí de mundos para viver outros possíveis. Principalmente para falar de uma temática tão importante, como vocês acabaram de pontuar aí, agora há pouco, que é exatamente sobre o extermínio das juventudes, principalmente as juventudes negras, as juventudes moradoras de periferias, das grandes periferias urbanas. E é fundamental para ver como é que a gente pode, de fato, mudar, alterar a natureza da nossa relação com as juventudes e, consequentemente, ver as possibilidades de alterar um fato tão infeliz como esse. Então, antes de começar, inclusive, a nossa discussão, eu gostaria de ler aqui para a gente uma literatura e poesia marginal do WJ. Peço permissão, porque, de fato, ela não só aponta exatamente a situação caótica que a gente vem vivendo, principalmente jovens moradores das periferias, e, consequentemente, traduz exatamente essa violência que vem sendo vivenciada cotidianamente dentro desses espaços e atravessa o corpo desses jovens, literalmente atravessa o corpo desses jovens. Verso 1, WJ, ele diz assim: eu preciso falar, século XXI, onde tudo é comum. Policial que confundiu um negro com um traficante, matou. Foda-se. Era só mais um. Esse é o Brasil. E esse aqui é o meu povo. Eu aposto 100 mil contigo, que amanhã ele confunde de novo. Amanhã, depois e novamente. De 10 traficantes que morrem, 9 é inocente. Mas como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto. E todo mundo acredita. Até eu acredito no que foi dito pelo Supremo Veredito. E aí de mim se não acreditar. Talvez nem passe mais um dia vivo. Mas eu sou traficante também, hein? Representante de Coelho Neto. A minha índola é a leitura e o meu fuzil é o papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Onde o rico só escuta aplauso e eu escuto patum. Onde o rico dorme feliz ao mar e suas ondas sucintas, enquanto o meu despertador é uma Glock com pente de 30. Mirada no alto, tem sangue no asfalto, e uma bela senhora de salto. Novamente a PM confundiu um simples abraço com grande assalto. Eu tenho perguntas dentro de mim que me seguem como sombra. Eu vou abri-la com você, se puder você me responda. Por que o rico pode e a gente não pode? Por que usamos Xperia enquanto eles usam iPod? Ou porque ele usa 50 ternos diferentes e eu tenho sempre o mesmo short? Por que o rico é informante e o pobre é X9? Por que o rico é portador de arma e o pobre portador de revólver? Por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? Ao rico que me vê do outro lado dessa telinha, a minha casa inteira na dele não dá a cozinha. Mas ele vai dizer que eu sou maluco e que eu não sei do que eu estou falando. Mas o que ele teme ver na TV é meu verdadeiro cotidiano. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotados, busão quase sem porta, cadê o ar-condicionado? Isso é século XXI, rapá. E que a maldade não evolua, senão depois vão dizer nos jornais: pessoas negras são proibidas nas ruas. Cabelo duro é pecado, beiço de mula é pecado. Branco é bonito ser gay, mas preto é feio ser viado. A escravidão acabou? Quem te enganou na resposta? Se acabou, porque eu sinto a dor do chicote nas costas. Dói, o suor bate e arde. Vocês podem me chamar de tudo, só não podem me chamar de covarde. Meu cabelo é duro e meu beiço é grande, mas eu me amarro. E a cada rima constante vale bem mais do que seu carro. Porque seu carro no fumê só serve para quem tá vivo. Mas o caráter e o saber, se eu morrer eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade que eu falei, se eu viver, vai ser milagre. Esse é o verso do WJ, nessa literatura e poesia marginal, que retrata muito, de fato, a realidade dos jovens brasileiros, os jovens negros do Brasil, os jovens das periferias brasileiras, que basicamente vivem
assaltados por um fato, que é uma política de exclusão e uma política de extermínio das juventudes, especialmente as juventudes negras e periféricas, que basicamente são assaltados no direito de viver. Não é dado aos jovens negros hoje o direito de viver a educação, de viver cultura, de viver arte, de viver... Sidney, desculpa te interromper, é porque no verso que você estava lendo, fala inclusive que essa juventude sempre está sendo atacada como um traficante, sempre tem a questão de que a bala perdida sempre acerta o mesmo alvo. Então, por que é que é sempre esse público, sempre essa juventude negra da periferia que é o alvo dessa violência? Exato. Primeiro tem um ponto importante a destacar, que é o modo como a juventude negra ela é tecida, inclusive historicamente no Brasil. Então, historicamente, as juventudes, de um modo geral, principalmente as juventudes negras, elas foram tecidas no Brasil, a subjetividade juvenil negra ela foi tecida no Brasil, não como um presente, não como sujeitos de direito, mas exatamente como algo para ser embrulhado para a morte. E esse é um ponto-chave, de tal modo que, para os segmentos juvenis negros e periféricos, tornou-se verdadeira a sentença de matar ou deixar morrer. Basicamente, as juventudes, de fato, elas não têm uma perspectiva de vida, porque lutam cotidianamente para tentar uma sobrevida. E daí a gente precisa problematizar alguns pontos para pensar essa questão que você colocou, que um primeiro ponto geral, assim, para mim, eu acho que tem dois grandes pontos. Um primeiro grande ponto geral é exatamente a gente entender o caráter preconceituoso, estereotipado e fragmentado de pensar essas juventudes. Então a gente não consegue hoje pensar e se relacionar com as juventudes negras, moradoras de periferias, por um viés mais amplo, por um viés assim, que não seja tão estereotipado, que não seja preconceituoso. De tal modo que, quando a gente pensa em jovens negros, jovens pobres, jovens de periferia, o que está na nossa mente, a nossa mente basicamente ela foi colonizada, e a nossa mente ela foi colonizada exatamente por uma espécie de associação bem negativa em torno desses sujeitos, que normalmente eles são pensados em torno de uma associação que relaciona violência e criminalidade. Então, hoje no Brasil é difícil não pensar os jovens negros para além dessa associação. Então, esse caráter estereotipador, esse caráter preconceituoso, esse caráter fragmentado de pensar e viver as juventudes, acaba colonizando o nosso pensamento, e esse pensamento colonizado acaba tecendo um sujeito que é o sujeito que está preparado o tempo inteiro assim, pela sociedade para ser embrulhado para a morte e não como um direito de vida. Então, eles passam a ser vistos como potencialmente perigosos. Então, os sujeitos são sujeitos negros, jovens principalmente, periféricos, eles normalmente são tratados, percebidos e pensados, inclusive problematizados pelas políticas, principalmente por nossas políticas estatais, como uma ameaça ou como um problema a ser equacionado, a ser evitado. Logicamente, como a gente sabe, vocês pontuaram aí nos dados, a ser... um problema esse é ser equacionado por uma política baseada na força, baseado, portanto, no extermínio, na punição e na exclusão. E, por isso, portanto, na morte. É assim que a gente tenta equacionar o problema e lidar com isso que a gente entende por ameaça, porque os jovens não são ameaças, os jovens negros moradores de periferias não podem ser reduzidos e pensados por esse viés preconceituoso, estereotipador, que marca negativamente as suas subjetividades, marca negativamente as suas vidas, marca negativamente sua existência. Sidney, quando a gente fala dessa questão do estereótipo, a gente pode falar de um grupo ou um perfil de pessoas que querem reforçar esse estereótipo e que se beneficiam, entre aspas, de estar fazendo esse extermínio desses jovens. A gente pode falar disso? Com certeza. Tem não é casual, não é à toa que os jovens negros moradores das periferias, nossas juventudes periféricas, não é à toa que elas são pensadas por esse viés estereotipador. Tem, de fato, todo um coletivo, toda uma população, todo um segmento social que ganha e se beneficia com esse tipo de imagem das juventudes, em nome, inclusive, da sua própria, da sua própria segurança e em nome da paz. Como se as juventudes fossem uma espécie de criadora de guerras, como se as juventudes fossem máquina de guerra, destruidora da paz social. Então logicamente, tem dentro da nossa sociedade segmentos e coletivos que se beneficiam. E
tratam exatamente de criar esses estereótipos para justificar a política de extermínio e a política de exclusão que as juventudes negras e periféricas vivem hoje e pagam um preço alto, que é com a própria existência. Justamente. Então, a gente vê que nos últimos tempos, o número de mortes de jovens negros, em especial na periferia, ele continua a aumentar, né? Então, existem vários casos, inclusive recentemente no Rio de Janeiro, que esses tomam uma repercussão nacional, e a gente queria entender por que os casos daqui, de Recife ou do Nordeste em geral, eles não tomam essa mesma repercussão na mídia. Tem o próprio fator midiático, que a gente não pode perder de vista, por isso que eu comentei no iniciozinho da minha participação a importância de programas como esse, a importância de rádios como essa, para que a gente possa dar a ver o que normalmente a sociedade vem colocando numa espécie de ocultamento, numa espécie de silenciamento, e acaba invisibilizando determinado tipo de situações e acontecimentos sociais tão importantes a serem pensados e problematizados. Então, eu acho que tem um primeiro viés que a gente não consegue dar tanta visibilidade no Nordeste sobre isso, exatamente tem um fator midiático, entendeu? Então, sim, a mídia, na verdade, quando ela fala disso, ela acaba visibilizando e invisibilizando. Então, há um jogo perverso de invisibilidade das juventudes negras e periféricas quando elas são vistas ou quando elas são destacadas nas mídias, elas são destacadas exatamente como sendo o agressor, ou como um trombadinha também. Um trombadinha, né? ou aquele que agiu com a violência e, na verdade, nunca como vítimas desse processo, sim, mais geral, social, de exclusão e extermínio social. Então, um dos fatores é midiático. Um outro fator, para mim, que eu acho também interessantíssimo, é exatamente do silenciamento. Então, a gente ganha também com o silenciamento desses acontecimentos, porque a gente acaba não colocando em pauta o que é uma questão cotidiana, que é exatamente o quanto, de fato, isso aponta para mim o quanto, de fato, ainda nossos jovens negros das periferias não são escutados, o quanto os nossos jovens querem falar, querem dizer, mas não podem, ou não são respeitados no que dizem, no que pensam e no que fazem. Então, o direito de fala que lhe é conferido, na verdade, é sempre negado. Que lhe deveria ser conferido é sempre negado. Então, isso acaba também criando um espaço de eclipse desses acontecimentos e dessas situações, para não causar exatamente para não criar exatamente esse lugar de fala, esse lugar que é de direito do jovem, inclusive. Então, há um silenciamento, logicamente, e esse silenciamento é estratégico, é uma estratégia política e social. E Sidney, a gente falou mais anteriormente no programa sobre o caso Mário de Andrade. Eu gostaria de saber o que é que você teria para falar sobre isso, né? Acho que você deve ter mais conhecimento desse caso, você com certeza tem, então eu queria saber um pouco sobre. O caso Mário a situação. Mário infelizmente, não é uma situação, não é uma exceção às situações gerais. Isso, na verdade, é uma situação cotidiana. A situação Mário, a gente conseguiu dar uma repercussão maior exatamente pela força e articulação de coletivos, de redes, de pessoas que se reuniram para tirar do silenciamento e da invisibilidade exatamente essas situações. Mas essa é uma situação cotidiana. Eu pude estar junto de movimentos que foram criados para dar a ver o que aconteceu com o Mário. E, para mim, a situação ela só expressa, de fato, o modo e a forma que a maioria de jovens que habitam as periferias são tratados hoje na nossa sociedade. Então, o que aconteceu com o Mário é exatamente o que acontece com a maioria dos jovens nas periferias, de nós jovens moradores periféricos, em que a gente basicamente passa a ser taxado, pré-julgados, marcados negativamente por nossa raça, então, porque somos negros, porque são jovens negros, porque são jovens pobres, porque são jovens que moram nas periferias e moram em comunidades, porque são jovens que têm orientação sexual essa ou aquela, porque são jovens que têm identidade de gênero assim ou assado, porque são jovens que se vestem dessa ou daquela maneira. E é exatamente por conta dessa articulação de características que a nossa sociedade acabou criando uma espécie de imagem. Um perfil, né? Um perfil, exatamente. Um perfil do que é morrível e do que é matável. A gente aglutinou uma série de perfis
E a esses perfis a gente diz morrível ou matável? É morrível, portanto, e do lugar de morrível, esses jovens, por conta de sua cor, por conta de ser negros e negras, por conta de serem pobres, por conta de serem moradores das periferias, acabam sendo caçados, vigiados, abordados, punidos, no limite e, na maioria das vezes, exterminados. Então, esse é um modo da gente começar a repensar aí os perfis que a gente vem criando para essas subjetividades que são morríveis e para essas subjetividades que são matáveis e, portanto, exterminadas fisicamente do campo social, em função de perfis que a gente vai criando, e a esses perfis a gente estereotipa. Então, gente, antes de a gente voltar para o assunto, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente pela live do Facebook, como Andréa Mendes, Priscila Leal, Joegrafia, o SOS Corpo, Lisanéia Lima, Vinícius Rafael, entre outras muitas pessoas. Muito obrigada a todo mundo que está marcando presença aqui e comentando. Então, voltando ao assunto, Sidney, quando a gente fala até de cobertura midiática, eu penso muito no fato de que a gente precisa de uma razão, assim, para que os outros se comovam com isso. Então, tem que ser, por exemplo, era um jovem que estava estudando e passou no vestibular. Era um jovem que estava cursando medicina. Geralmente, os casos que ganham muito repercussão tem a ver com isso. Não tem a comoção só pelo fato de que é um jovem que foi morto de uma forma não justa, sabe? Que é uma coisa horrível, porque a gente não precisa pensar em... justamente a questão do estereótipo, né? Porque só quando aquele jovem mostra que ele quebrou o estereótipo é que ele merece o sentimento das pessoas. Exato. E isso é um dos maiores problemas quando a gente fala nessa situação do extermínio das juventudes negras, das juventudes moradoras de periferias, exatamente porque, basicamente, esse é um ponto que eu gostaria de destacar nessa nossa conversa. O que acontece, de modo geral, é exatamente que as juventudes negras no Brasil, elas são criminalizadas. É crime, é um crime ser negro no Brasil. E isso é, assim, da ordem do absurdo e da ordem da perversidade a gente pensar, porque acaba criando, de fato, um tipo de justificativa para tornar cada um dessas vidas uma ameaça ao social. Então, criminalizar as juventudes periféricas, criminalizar as juventudes negras, tem sido a estratégia política para justificar esse direito de matar o outro, que se torna, para a nossa cabeça colonizada, uma ameaça, quando não o é. Então, basicamente, essa morte injusta é uma morte, além de injusta, brutal e totalmente violenta. Porque acaba, na verdade, tirando a possibilidade de vida do outro, inclusive antes mesmo de dar o tiro. Antes da gente dar o tiro, a gente acaba exterminando a vida dos sujeitos jovens periféricos, dos sujeitos negros, jovens negros, das grandes periferias, quando a gente acaba pensando o jovem negro como um criminoso, quando a gente pensa o jovem periférico como potencialmente perigoso. Então, esses modos de pensar e se relacionar com as juventudes periféricas acaba exterminando os jovens antes mesmo da gente dar o tiro. Ainda mais com essa onda agora de bandido bom é bandido morto. Exatamente. Então, a gente dá o direito. A gente está numa sociedade, a gente entrou numa política perversa. Na verdade, historicamente, a nossa política ela é muito perversa. A gente viveu e vive durante muito tempo sobre uma falsa democracia que garante o direito, na verdade, no momento mesmo em que o tira, em que não o oferece. Então, é importante a gente pensar essa situação do extermínio das juventudes negras, dos jovens das periferias, principalmente num tempo como o nosso, em que se tornou assim, justificável e que se tornou, inclusive, aceitável que se mate. Então, basicamente, o que se pede hoje é assim: é jovem, é negro, é morador de periferia, é justificável, então, torná-los, exterminá-los. Enfim, extrair a sua própria vida, extrair a sua própria existência. Eu vejo muitos relatos, escuto muitos relatos, e eu acho que a gente pode escutar isso se a gente começar a acompanhar algumas discussões e debates sobre essa temática, muitos jovens dizendo, por exemplo, assim, minha mãe e meu pai nunca levantou a mão para mim, mas aqui dentro da comunidade é o que a polícia mais faz, por exemplo. Então, é exatamente esse modo de pensar as juventudes como o criminoso que faz exatamente a gente exterminar essas juventudes antes mesmo de dar o tiro, porque é importante a gente pensar, isso é uma categoria de um pesquisador, é o João
João Pereira Barros, ele pontua exatamente isso. Quando a gente criminaliza as juventudes, a gente acaba, na verdade, tirando a vida dessas juventudes antes mesmo de atirar nelas. É o que acontece com o Mário, foi o que aconteceu com o Mário, é o que acontece com a maioria dos jovens moradores das periferias. É uma espécie de guerra cotidiana que se vive dentro das periferias, mas não criada pelos moradores das periferias, não criada pelos jovens, em que, na verdade, eles sofrem essa guerra cotidiana em que são exterminados. Sim, de fato. Então, em relação a todo esse contexto violento de bandido bom é bandido morto, aquele negócio que você falou no começo, de que é justificável que se confunda uma pessoa negra como criminosa, ou então que se criminalize que uma pessoa seja negra. A sociedade acredita, nesse sentido, que para combater os números altos de homicídios, a solução seria o armamento. Qual é o perigo de se pensar dessa forma, principalmente quando você tem todo esse contexto de que é justificável você confundir ou qualquer coisa do tipo? E também com o pacote anticrime, né? Exato. Basicamente é uma espécie... Talvez a sua pergunta, na verdade, é a resposta. Esse é o perigo hoje. Esse é o perigo. Qual é o perigo? O perigo, na verdade, é mais mortes, porque só vem numa crescente. Agora há pouco, eu acho que foi a Eduarda Rocha que falou o que tá ruim pode piorar. Isso é real. No Brasil, como que a gente tá vivendo politicamente, socialmente, então o que tá ruim pode piorar. E o armamento, entendeu? A posse de arma, o armamento é exatamente um desses fatores do o que tá ruim pode piorar. E pode piorar para quem? É exatamente para essa população e para esse segmento, para esses coletivos. Os jovens negros, os jovens pobres, os moradores das periferias. É para esse conjunto, é para quem mora nas periferias, é para a gente da periferia, para nós pobres, que essa piora recai e tem um rebatimento maior. Então, o armamento não é nem estratégia de fuga interessante a se pensar. Na verdade, de fato, é uma piora que se coloca, porque a gente viu que, se a gente observar os índices de violência do nosso país, nos diferentes estados, ele só aumenta, e aumenta exatamente com a posse e o processo de armamento. Ele não dá... Em outros países a gente tem um exemplo vivo disso, Estados Unidos, por exemplo, o quanto o armamento ele não é exatamente solução. Não é solução, ele agrava o problema. Não fica todo mundo se achando justiceiro. Né? Ele não é solução para o problema de extermínio, ele, na verdade, ele aumenta os extermínios. Porque vai possibilitar, aquilo que a gente estava falando há pouco tempo, vai dar o direito de matar, entendeu? Matar quem? Não é matar qualquer um, não é matar qualquer pessoa. Matar, não é matar um perfil específico. Exatamente, é matar um segmento específico populacional que normalmente está pautado na classe jovem, negra, pobre, periférica. Então, são essas pessoas que morrem. Então, a gente está armando a população para matar exatamente essas pessoas. Por isso que a gente diz que a gente está vivendo e só está aumentando uma guerra cotidiana. Aquilo que era estado de exceção virou regra hoje. Então a gente mata cada vez mais, como se essa fosse a solução para dar conta de um problema que ele é social. Esse problema ele não é localizado, ele é um problema social, ele é um problema racial, ele é um problema de classe, ele é um problema, enfim, de desigualdades que a gente não consegue trabalhar nas bases. E por isso a gente fica tentando dar conta dos efeitos, eliminando o outro, expulsando o outro. E o grande outro da nossa sociedade, a gente sabe, são as minorias sociais, negros, pobres, enfim. E Sidney, para muita gente, quando não fala de armamento, a outra solução que se dá é o quê? Manda mais polícia para a favela. E, inclusive, diante do, como a gente tinha falado, do pacote anticrime, que pretendia diminuir punições a policiais que abusam do poder, porque é justamente que isso não é solução, mandar mais polícia para a periferia, para as favelas. Exato. Se a gente... não sei se vocês já puderam ter acesso ao mestrado de Marielle Franco, o quanto ela pontua exatamente essa questão que você está trazendo para a gente agora, do equívoco que a gente tem de achar que trazendo a polícia para as periferias, trazendo a polícia para a favela, a gente resolve algum problema de desigualdade ou resolve algum problema a nível de violência.
na verdade, esse não é o ponto. A gente acaba reduzindo a favela, de fato, a algumas... como ela chama, né? A gente acaba reduzindo a favela a 3 letras, no caso lá do Rio de Janeiro, entendeu? Mas, de modo geral, as grandes periferias do Brasil também têm vivido esse processo. Aqui em Pernambuco é o programa Pacto pela Vida, um pacto pela vida que, na verdade, é alimentado pela morte, entendeu? Por uma política de morte. Um pacto pela vida que não faz os jovens viverem. Pelo contrário, se a gente olha os dados estatísticos, os dados das últimas, como tem apontado o Atlas da Violência, 2017, por exemplo, o quanto esses jovens têm morrido e têm sido exterminados. Então, inclusive aqui em Pernambuco. Então é importante que a gente comece a repensar as soluções, as estratégias políticas que a gente está encontrando, como armamento, mais policiamento nas comunidades, porque acaba não trabalhando na base, de fato, da questão, que ela é uma questão social. E acaba, pior para mim, endossando um problema ainda maior. Achar que as periferias e achar que os jovens é que são os problemas, os jovens negros é que são o problema, acaba, na verdade, endossando a criminalização dos negros e a criminalização das juventudes negras e periféricas do nosso país, quando, na verdade, esse não é o problema, porque ser jovem negro no nosso país não pode ser tido como um problema e não pode ser vivido como um crime, entendeu? De fato. Sidney, como é que a gente poderia mudar isso, na sua visão? Tem alguma forma de frear esse processo de extermínio? Eu sei que a gente sabe que você é coordenador do NEINFA, e como é que o NEINFA do COC tem colaborado para evitar esses extermínios de jovens em geral também, e no COC em específico também? Acho que uma das primeiras formas que a gente tem pontuado, tem algumas linhas, logicamente, isso dentro da nossa realidade, não tem como oferecer também soluções gerais e universais, porque também esse tipo de problema é um problema, além de histórico, ele é bem também contextual, então é preciso olhar a localidade, as relações, as articulações, mas, de modo geral, um dos primeiros pontos que a gente pensa, e a gente tem trabalhado lá no COC, é exatamente ver como é que a gente pode empurrar para fora esses preconceitos, esses estigmas, essas ilusões que bloqueiam uma visão mais ampla e mais verdadeira dos jovens negros, dos jovens moradores das periferias, e inclusive impossibilita a gente de acessar diretamente suas próprias existências. Então, um dos primeiros processos que a gente pensa é criar estratégias de empurrar para fora esses preconceitos midiáticos, as ilusões políticas, os estereótipos sociais que marcam negativamente a vida dos jovens negros, dos jovens moradores das periferias, das negritudes brasileiras, das juventudes brasileiras de um modo geral. O que é preciso fazer, portanto, é que a gente possa, de fato, não criar assim, narrativas sobre o que é o negro, o que é o jovem da periferia, que a gente possa, ao invés de falar por ou falar sobre, que a gente possa, como a rádio tem dado essa possibilidade, a Rádio Paulo Freire, escutar os jovens, escutar nós jovens, escutar nós negros, escutar, enfim, a própria periferia, deixar a periferia falar, deixar que os negros e as negras falem, resgatar, na verdade, essa voz que é silenciada e um silenciamento que nos é imposto. Então a gente precisa, na verdade, primeiramente superar esse silenciamento para dar voz a esses segmentos, a esses jovens, às juventudes, porque é um dos problemas que eu sinto se agravar cada vez mais em nossa sociedade. Assim, se escuta pouco e se leva muito pouco a sério as juventudes, principalmente as juventudes negras e as juventudes pobres. A gente sempre está tentando criar opções e estratégias para, ao invés de ver o que é que está sendo pensado já ali. O que é que os jovens estão pensando, o que é que os jovens estão sonhando, o que é que os jovens estão querendo, o que é que os jovens desejam. Ou seja, fazer com que os jovens participem de fato da realidade e não apenas simplesmente observem a realidade. E isso, para mim, é uma das maiores potências das juventudes, principalmente a juventude brasileira. A gente tem um histórico de juventudes potentes, a gente tem um histórico de juventudes fortes, e eu acho que a gente precisa também resgatar essa potência juvenil, principalmente a potência juvenil negra, além do mais, até porque se a gente pega na história do Brasil, a própria negritude ela já tem uma história de resistência bem bonita, entendeu? Os próprios pobres já têm uma história de resistência bem bonita. Então, é preciso começar a resgatar e dar mais ênfase a essas resistências que já existem, inclusive historicamente, para que a gente possa dar força a esse movimento e, inclusive, possibilitar que esses jovens
moradores das periferias, esses jovens negros, possam de fato ter possibilidade de sonhar, possam ter possibilidade de viver, mais do que simplesmente sobreviver ou ter que estar fugindo a essa caça cotidiana em nome do seu extermínio. Certo. E terminar essa guerra, né? Então, gente, a nossa pauta está chegando ao fim. Hoje a gente conversou com Sidney Silva, coordenador do Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA, e também integrante do Coque Vive. Sidney, muito obrigada pela participação e por ter conversado sobre isso com a gente, que a gente sabe que é complicado, porque ele está sempre sendo silenciado, né? Então, muito obrigada. Também agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou pela frequência 820 kHz ou pela live no Facebook. Esta edição do programa teve a minha apresentação, Humberto Cassimiro. E a minha, Amanda Mendes. Na produção, Amanda Mendes, Analice Barros, Humberto Cassimiro, Larissa Evelyn, Vanessa Moura e William Araújo. Nos trabalhos técnicos, Analice Barros e William Araújo. Nas redes sociais, Lucas Dantas. Supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ivana Fechini, e da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tema do programa é a faixa de Ângelo Garcia, disponibilizada no freesoundarchive.org. Boa tarde e até a próxima sexta-feira. Boa tarde. Horas e 58 minutos.